Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de educação física. Aproveitando, vamos cumprimentar o nosso intérprete, o Isaías. Tudo bem, Isaías? Muito bom. Lembrando vocês, se você está assistindo às aulas pela TV e não tem acesso à internet, entre em contato com a sua escola e verifique o procedimento das atividades impressas. Se você já está acessando a internet, usando o Google Classroom, não deixe de fazer a atividade obrigatória, é ela que vai garantir a presença sua nessa aula. E lembrando ainda, participe dos meetings realizados com o seu professor. Ele vai complementar o que a gente faz aqui na nossa aula do Aula Paraná, ok? Vamos para a aula então? Se vocês estão lembrados, na aula passada foi aquela nossa aula especial sobre os super-heróis da Semana do Conhecimento. Foi bem bacana essa semana, né? Você fez as atividades certinho, entregou lá no hashtag? Beleza. Então vamos dar uma lembrada? A gente conversou lá com o André Kalimann, aquele quadrinista, né? A gente viu também um vídeo do Fúvio que mostrou como que você pode fazer os desenhos, né? A proporção do corpo humano. Mas os super-heróis são personagens das histórias em quadrinhos que desenvolvem uma habilidade ou um poder em especial, que muitas vezes estão relacionados com nossas capacidades físicas. Quando praticamos esportes ou alguma outra atividade física, estamos desenvolvendo ou melhorando essas mesmas capacidades físicas. Você quer ser um super-herói? Então pratique esporte, você estará melhorando as suas capacidades físicas e tornando-se um super-herói da realidade, tá bom? Fica a dica para vocês aí, pratique esportes. Hoje, dentro desse nosso tema, né, sobre os esportes de precisão, nós vamos falar de dois esportes diferentes, mas que têm a mesma origem, o golfe e o curling, né? O golfe talvez você até já tenha ouvido falar, já tenha visto em algum desenho animado, em algum filme. O curling, ele é um pouco diferente, né? Um pouco desconhecido, mas você vai entender que tem um esporte que a gente já viu nas nossas aulas bem parecido com ele, tá bom? Vamos falar primeiro do golfe? Então, o golfe é um esporte criado na Escócia medieval, inspirado em um jogo romano chamado Paganica, em que os jogadores batiam numa bola com um bastão ou um taco. O jogo atual consiste em arremessar a bola com a ajuda de tacos, que podem ser de madeira e metal, né? Misturando até os dois materiais, e ele ocorre em campos de grama, geralmente com 18 buracos para serem acertados, em parques apropriados com um ou mais percursos delimitados, né? Nos campos de grama, né? O golfe ele tem essa característica, ele é um esporte que precisa de um campo bem grande para acontecer, né? Esse campo tem que ser todo gramado, a grama tem diferentes alturas, diferentes relevos, mas a gente já vai entender um pouquinho melhor. O objetivo, então, é colocar uma bola em uma série de buracos cavados no campo. O vencedor do jogo é aquele que acertar mais buracos com o menor número de tacadas. Então, na verdade, vence quem completar o campo, ou seja, acertar os 18 buracos, que é o máximo que nós temos no campo, com o menor número de tacadas. Então é meio invertido, né? No golfe vence quem tiver menos tacadas, ok? Podem existir no percurso até o buraco alguns obstáculos, como lagos, poços de areia, árvores e lugares com grama mais alta. Olha só a imagem que a gente tem aqui, ó. Essa aqui é a imagem de um campo de golfe. Então, olha só, nós temos aqui ó, os lagos, né, os buracos de areia, olha, vários buracos de areia. O campo ele não é reto, vocês podem ver que ele tem, né, barrancos e subidas, né, aclives e declives. E ainda a grama, em alguns pontos, ela é mais curta, em outros, mais alta. Tudo para gerar uma série de dificuldades e obstáculos naturais a serem vencidos pelo golfista, tá bom? Existem duas formas de jogar golfe, o match play e o stroke.
No primeiro, o match play, um jogador compete com o outro. É 1 contra 1, mano a mano, tá? No segundo, cada golfista ou dupla, né, pode ser jogada em dupla, enfrenta todos os participantes de um torneio. Então, daí, no match play, são só 2 jogadores, tá bom? No stroke, é um torneio onde você tem vários jogadores competindo, tá? Cada buraco tem uma média de tacadas, que define a pontuação de cada atleta. Esse número médio de tacadas é chamado de par. Então, cada buraco vai ser o teu par. O que é esse par? O número de tacadas médios, tá? O número de tacadas média que o golfista precisa para acertar, levar a bola até aquele buraco. Então, olha só. Por exemplo, se em um buraco o par é 4, então a gente diz que esse buraco é de par 4. E um atleta consegue acertar a bola com apenas 3 tacadas, então ele está 1 abaixo do par. Então ele está com uma vantagem, na verdade, de uma tacada. Então é legal no golfe procurar ficar abaixo do par, tá bom? Se você está acima do par, você está em desvantagem. Quais são os tacos do golfe, né? Existem vários tacos, cada um tem um uso específico dentro do jogo. A gente vai só falar aqui rapidamente, porque um jogo completo de tacos de golfe tem entre 14 e 17 tacos, tá? Para uma partida, o golfista ele pode levar até 15 tacos na sua sacola, tá? Os mais comuns são o quê? O driver é aquele taco maior, utilizado na primeira tacada, quando ele precisa de uma grande extensão que a bola vença. Então, ele é um taco de bastante força, de muito impulso, mas de pouca precisão, ok? Depois nós temos os woods, que são os tacos de madeira. Aqui na imagem são esses dois aqui, ó, tá? Na verdade, eles são numerados de 1 a 9 e a numeração depende da angulação. Conforme muda o número, muda a angulação da cabeça do taco, certo? Os woods, eles são usados no caminho intermediário entre a primeira tacada e o buraco, tá? Depois nós temos os irons, os ferros. Os irons também são numerados conforme a inclinação da sua cabeça, tá bom? Também são tacos utilizados no meio do jogo, tá? Os irons, eles têm mais precisão do que os woods, mas um pouco menos de força, tá bom? Depois nós temos o grupo das sandvedigats, ou as cunhas, tá? Que são tacos específicos para colocar a bola o mais pertinho do buraco, tá? Então são tacos que já têm uma certa precisão maior e normalmente a tacada com eles faz com que a bolinha suba e depois caia lá já na grama próximo ao buraco, ok? E por fim, o putter, que é o taco utilizado para a última tacada, para finalizar a tacada e derrubar a bola no buraco, tá? Então, rapidamente, aí, bem ligeiro, a gente viu alguns aí dos tipos e funções e usos de cada taco no golfe, ok? Vamos para o nosso exercício, então? Olha lá. Se durante uma partida de golfe, um jogador se manteve sempre acima do par em todos os buracos, o que isso vai significar? Lembra o que eu falei? Ele está acima do par. Qual vai ser o resultado dele no final do jogo? Uns minutos aí para vocês lerem a questão, responderem e a gente já volta.
Já voltamos, pessoal. Vamos começar lendo novamente o nosso exercício? Então, vamos lá. Se durante uma partida de golfe, um jogador se manteve sempre acima do par em todos os buracos, o que isso significa? Vamos dar uma olhada nas alternativas? Alternativa A, resultado bom e deve vencer a partida. Alternativa B, resultado não foi tão bom, mas mesmo assim deve vencer a partida. Alternativa C, o resultado foi ruim e deve perder a partida. Ou alternativa D, esse desempenho não tem nada a ver com o resultado da partida, ou seja, estar acima ou abaixo do par não tem nada a ver. Vocês lembram que quando eu expliquei para vocês sobre o par, eu falei que se você está acima do par, você está em desvantagem. Se você está abaixo do par, daí você está em vantagem. E isso tem, assim, a ver com o resultado da partida. Olha só, correção do nosso exercício. O resultado foi ruim e, com certeza, quase total certeza, ele deve sim perder a partida. Estar acima do par significa que eu estou precisando de mais tacadas para acertar a bolinha no buraco. E lembra que no jogo de golfe, vence aquele jogador que precisou de menos tacadas para acertar todos os buracos, ok? Agora a gente vai falar de um esporte que aqui no nosso país, como é um país tropical, muito calor, ele não é tão conhecido, porque ele é um esporte que precisa de gelo, ele é praticado numa pista de gelo, numa pista congelada, que é o curling, tá? Um dos queridinhos dos Jogos Olímpicos de Inverno. O curling é uma modalidade que, a princípio, lembra a bocha. Lembra? A gente já viu, a gente falou da bocha. Antes da Semana do Conhecimento, a gente falou sobre a bocha, tá? Mas possui um nível de complexidade maior do que a bocha. Isso faz com que ele seja conhecido como xadrez no gelo. Olha que interessante. Muitos de vocês, aí, acho que a grande maioria, deve conhecer o jogo de xadrez. Então, o curling ele é conhecido ali dentro dos esportes de inverno como xadrez no gelo. O jogo consiste no lançamento de pedras de granito grande, pesadas, em relação a um alvo. No fim, quem tiver mais pontos, vence a partida. Então aqui eu vou lançar essas pedras e ela deve parar de escorregar no gelo num alvo. Então, conforme eu consigo posicionar essas minhas pedras mais próximas desse alvo ou no centro desse alvo, eu aumento a minha pontuação no jogo. Vamos entender um pouquinho melhor? O curling é um dos esportes coletivos mais antigos do mundo, sendo praticado desde o século XVI nos lagos congelados da Escócia. Olha só, país também de origem do golfe, que a gente acabou de ver. Tá? A Escócia é então o berço do curling, mas o Canadá é a principal potência do esporte. Por que será? Porque no Canadá a gente tem gelo praticamente o ano todo, em algumas regiões o ano todo. Então fica mais fácil para se praticar esse esporte. Ele está muito relacionado com o gelo. O curling possui 3 categorias atualmente, tá? A mais tradicional é a competição por equipes, quando disputam 2 equipes, A equipe é formada por 4 jogadores. A dupla mista, um homem e uma mulher, e a mista por equipe, tá? Que daí são 4 jogadores, 2 homens e 2 mulheres. Essa modalidade mista por equipe, ela não acontece na Olimpíada. O que nós temos na Olimpíada é a competição por equipe, 4 homens, ou 4 mulheres, e a competição de dupla, ok? O principal equipamento do curling para um atleta é o que mais chama a atenção do público. As vassouras, feitas de fibra de carbono, permitem diminuir a fricção sobre a pedra, mantendo ou alterando sua trajetória e velocidade. Além disso, os competidores utilizam um sliding foot, sapato com sola deslizante, para fazer os lançamentos.
Então dá uma olhadinha na imagem, olha só, a gente tem a pedra e do lado da pedra a tal da vassoura. Mas para que serve essa vassoura? Essa vassoura, os competidores, os jogadores utilizam para ir limpando o gelo, aquecendo o gelo muitas vezes, né? Fazendo com que ele fique mais liso, para que a pedra aumente a sua velocidade ou diminua e também para mudar ela de direção. Às vezes no caminho o competidor, né, o atleta percebe que ela está desviando do centro do alvo, então com essa vassoura, sem encostar na pedra, ele pode tentar fazer com que ela mude a sua direção e volte mais próximo do centro do alvo, ok? A pedra de granito pesa entre 17 e 20 quilos, então olha como ela é bem pesada mesmo, tá? E tem uma circunferência de 910 milímetros, um pouco menos de 10 centímetros o tamanho dela. Além de uma haste, o handle, para facilitar seu manuseio, tá? Então a haste é exatamente isso que é colocado em cima da pedra ali, né? Que é onde o atleta vai segurar a pedra. A pista tem 5 metros de largura e 45 metros de comprimento e possui especificidades diferentes das arenas de hóquei e patinação. Que especificidades são essas? O tipo do gelo, tá? Então, o gelo tem que estar de uma determinada temperatura, num determinado estado, né, de congelamento, para que esse esporte possa ocorrer. Então, até isso é levado em conta, né? A situação do gelo da pista. Uma partida é dividida em 10 ends, ou 10 entradas. O end é uma forma de divisão semelhante ao set do tênis. Um end corresponde ao lançamento da pedra 2 vezes por cada um dos jogadores da equipe. Ao lançar a pedra, pretende-se alcançar o centro do alvo localizado ao fim da pista. Então, olha só a nossa imagem aqui, ó. Esse aqui é o nosso alvo, né? Parte vermelha, a parte azul está mais no centro. Então, o objetivo é posicionar as pedras o mais próximo do centro, tá bom? Então, quando é a sua equipe, né? Você vai tentar ajudar, limpando, né, esfregando a vassoura no gelo para que ela escorregue o mais próximo do centro. Assim como na bocha, eles também podem tocar, bater uma pedra na outra para causar alguma confusão ali no meio, ok? A pontuação é variável de acordo com o número de pedras colocadas na região delimitada ao redor do alvo. Caso os jogadores tenham conseguido colocar a pedra dentro do limite estabelecido uma única vez, ganham 1 ponto. Caso tenham conseguido 2, 3 ou 4 vezes, ganham respectivamente 2, 3 e 4 pontos. Tá? Então você vai aumentando a sua pontuação. Se você conseguiu colocar 2 pedras mais próximas do centro, você vai fazer 1 ponto da primeira pedra, 2 pontos da segunda pedra. Então, ou seja, a tua pontuação total será de 3 pontos, ok? Nosso segundo exercício, agora falando do curling, né? No jogo de curling, para que serve a tal da vassoura, né? Alternativa A, para varrer as pedras antes de lançá-las. Então, é para limpar a pedra. Varre a pedra e depois lança. Alternativa B, para enxugar o gelo ali em volta que está começando a derreter. Alternativa C, limpar o gelo à frente da pedra, alterando sua velocidade e direção. E alternativa D, limpar o gelo à frente da pedra para que ela pare. Então, se eu limpo, eu freio a pedra. De novo, vocês terão alguns minutinhos aí para pensar. Se precisar, leia de novo o exercício, ou pode até voltar lá no material no Google Classroom, onde tem os nossos slides, para poder responder. Daqui um tempinho a gente volta com a correção.
Vamos corrigir nosso exercício? Então, olha só. Nos jogos de curling, para que serve a vassoura? Para limpar o gelo à frente da pedra, alterando a sua velocidade e a direção. Por isso que eles vão limpando o gelo na frente da pedra para fazer com que ela deslize mais rápido e também fazendo ajustes na direção dessa pedra, ok? Muito bem, revisando então esses nossos 2 esportes de precisão, já estamos há algum tempo falando sobre os esportes, mas a gente ainda tem outros para ver. Então, o golfe e o curling são esportes escoceses, os dois têm a mesma origem. No golfe, o objetivo é completar o campo de 18 buracos com o menor número de tacadas. Para isso, o jogador procura ficar sempre o quê? Abaixo do par. No curling, parecido com a nossa bocha, o objetivo é aproximar o maior número de pedras do centro do alvo. Os atletas varrem o gelo para o melhor deslize das pedras no caminho. E se você ficou curioso sobre esses 2 esportes, olha só, eu trouxe para vocês aqui 2 vídeos bem interessantes. O primeiro mostra como que é uma partida de curling, como que é feito os lançamentos das pedras, como que é feito o uso das vassouras, e o outro fala um pouquinho da história do golfe. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, aprendido um pouquinho mais sobre esses 2 esportes de precisão. Voltamos na próxima aula com uma nova atividade. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!